Olá pessoal, tudo bem? Sou Marco Antônio da Web Rádio Jarinu News, junto com a TeaCust Brasil, e mais um episódio sobre o tema autismo. Vou deixar a apresentação da nossa convidada, junto com a Vivian e com a Marlene. Vivian, com você? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TeaCast Brasil, em parceria com a Web Rádio Jarinu News e com o patrocínio da Adega Falcão. Marlene, apresente a nossa convidada de hoje. Com todo prazer. Nossa convidada de hoje é a Nanda, fonoaudióloga. Fale um pouco sobre você, Nanda. Então, sou a fonoaudióloga Nanda Marinho, atualmente trabalho com esse público de crianças autistas e estou aqui para falar um pouquinho mais sobre a comunicação alternativa e aumentativa. Muito bem. E sobre a comunicação alternativa aumentativa, quais são assim os principais requisitos para uma criança utilizar essa comunicação? Por que ela precisa? É uma criança qual é a comorbidade que a criança tem para ela se beneficiar dessa comunicação alternativa aumentativa? Bom, a comunicação alternativa e aumentativa ela é indicada para aquelas crianças que têm dificuldade em se comunicar, em se expressar e, assim, não existe um pré-requisito para que a criança inicie e se beneficie da comunicação alternativa, né? Então, assim, se tem alguma dificuldade na comunicação, já é indicativo que utilize. Crianças com dificuldades de linguagem, crianças com transtornos neuroatípicos são o público que mais se beneficia. Nanda, qual a importância da comunicação aumentativa, alternativa? Bom, a comunicação alternativa e aumentativa, ela vem assim com... a principal importância, eu acredito é de dar essa oportunidade para a criança expressar os seus desejos e suas vontades. Ela dá para a criança, assim, autonomia, posso dizer. Porque imagine uma criança que antes ela não conseguia dizer, por exemplo, que quer uma água. E através do seu comunicador ela conseguir se expressar e falar o que ela deseja. A comunicação alternativa e aumentativa ela vem para diminuir essas frustrações. Então, com o uso adequado, acarreta grandes benefícios. Nanda, uma pergunta. Eu, como uma pessoa leiga no assunto, né? Qual que é a diferença da comunicação aumentativa e da comunicação alternativa? Porque existem muitas pessoas, como eu, entendeu? Não sabemos diferenciar essa parte. Poderia explicar para nós, por favor? Com certeza. Bom, aumentativa vem dizer assim, é algo que vai além da fala. Ou seja, a comunicação, a gente tem esse costume assim, não se comunica porque não fala. Então, vem desse termo aumentativa porque está além disso. E alternativa porque é uma alternativa à fala. Então, a criança pode se comunicar através de gestos, pictogramas, que são as imagens. E é isso. Então, quer dizer que a alternativa, me corrija, seria por gesto, alguma coisa semelhante? Ou... Pode estar, sim, associado a gesto e a símbolos gráficos também. Ah, legal. E qual é o procedimento, por exemplo, que você faz junto com uma criança, por exemplo, que ela é autista e ela não tem a parte ainda de comunicação? Como que você faz o seu procedimento com essa criança? O trabalho seu quando você chega uma criança, por exemplo, que ela não é comunicativa, nada, que ela não consegue se expressar, como que você começa a abordar essa criança no seu trabalho? A gente começa sempre por um processo de avaliação para entender quais são as questões, as habilidades que a criança está em déficit. Então, a gente começa com esse processo avaliativo, uma escuta ativa também com a família, para posteriormente a gente começar a intervenção. E a intervenção dentro da comunicação alternativa, ela está dentro de um sistema de modelagem, que a gente tem as pranchas que são totalmente personalizadas e a gente cria de acordo com o perfil da criança e começa a fazer a modelagem. Bom, e a modelagem ela ocorre assim, a gente tá ali o adulto, ele aponta para o símbolo e ao mesmo tempo em que ele aponta para o símbolo, ele realiza a ação. Então a modelagem ela vai seguindo nesse ritmo.
Certo. E tem, assim, uma certa idade para assim, para nossas mães, né? Para o público que está ouvindo, que passa por isso, que ainda não se utiliza do CA, tem uma certa, assim, idade já para iniciar, para que ele se beneficie mais rápido possível, para que haja, assim, vamos lá, uma coisa, uma melhoria na fala, assim, claro, né? Alternativa, nesse Comunicação. sentido. Uma Sim. comunicação, desculpa, uma comunicação. Tem uma idade? Vocês têm uma idade prevista para isso? Essa é uma dúvida bastante frequente dentro do consultório, mas assim, não existe uma idade correta para iniciar a comunicação alternativa. Independente de que seja uma criança ou até mesmo tem adultos que se beneficiam desse recurso, se tem dificuldade na comunicação, já é um indicativo. Como falei antes, não existe um pré-requisito. Então, se tem dificuldade na comunicação, já pode iniciar o processo de implementação da CA. Nanda, um dos grandes mitos da comunicação Uhum. aumentativa e alternativa é de que o uso dela atrapalharia ou atrasaria a fala da criança. É real isso? Isso com certeza não é real. A gente tem tanto evidências científicas como a nossa prática clínica, ela comprova que isso é um grande mito. Não é uma verdade. Pelo contrário, a comunicação alternativa e aumentativa, ela estimula com que a criança fale. A gente já viu bastante casos dentro do consultório de crianças que chegaram para a gente totalmente não verbais, né? Então não emitiu nenhuma palavra e através dali da modelagem, ela conseguiu falar suas primeiras palavras e foi coisas assim que são lindas de se ver. Mas é importante destacar que não é algo que acontece de forma de repente, né? É algo que leva tempo e que exige muita paciência. E eu acredito que é por isso que as pessoas pensam, não vai falar. Mas é só um processo que exige paciência e cuidado, e com a motivação e a intervenção correta, com certeza a criança consegue sim desenvolver a fala com o apoio da comunicação alternativa e aumentativa. Isso é um trabalho praticamente de formiguinha, né? E sempre aos poucos, né? Sim. Isso que você fez a pergunta para ela seria o quê? Uma coisa de mito, é isso? Porque... Você poderia explicar? Ó, Porque a pessoa leiga aqui vive, né? um exemplo do Arthur. O Arthur, ele aprendeu Libras sozinho, autodidata. Né? Então, ele aprendeu o basicozinho ali, né? O alfabeto, que é o hiperfoco dele, os números, que também é o hiperfoco dele. E aí eu cheguei a levar isso para os terapeutas dele. Olha, ele sabe, né? E eu tô tentando usar isso para trazer a fala dele. E eu fui desvalidada por muitos profissionais que não queriam trabalhar Libras de jeito nenhum, que disseram que ia atrapalhar a comunicação dele. E, querendo ou não, foi, assim, uma das ferramentazinhas que trouxe ele falar o A, E, O, U, tentar falar, verbalizar o alfabeto. Pela Libras. Por Libras, através de Libras. Ele faz o sinal e tenta verbalizar o som. E a Libras é uma comunicação alternativa. Né? Não se limita somente aos recursos que a gente tem, aos nossos softwares e às pranchas. A Libra também é considerada uma comunicação alternativa. Eu acho que todo mundo deveria aprender Libras. Sim. Libras, né? Com certeza. Aí falaram pra mim, mas é uma comunicação totalmente à parte, que ele vai ter que ir pra uma escola. Eu falei, gente, cabe a nós. Nós precisamos trazer o Libras para o nosso cotidiano. Isso é incluir. Não é uma questão só lá do Arthur, que é autista e se interessou por Libras, mas para o mundo das pessoas surdas. Com certeza, né? Todo mundo deveria aprender Libras, Sim, né? sim. Todo mundo, né? Sim, mesmo porque, como a Vivi acabou de falar, não é somente o surdo que vai se utilizar. Agora nós temos também as crianças não verbais, as crianças que não falam, que realmente é uma comunicação, é uma alternação para ele se comunicar. Por isso que chama-se comunicação alternativa. Que alternação nós vamos dar para ele poder se comunicar, né? Qual ferramenta? E nessas ferramentas, Nanda, eu vou fazer uma comparação com a aba, tá? Porque eu sou analista aba, então vou fazer uma comparação. A aba, ela só funciona realmente, só temos um retorno real se os pais também aplicam em casa, né? No caso da Vivi, eu sei que ela também aplica. Tem várias pessoas que eu conheço que ela também aplica a aba em casa. Ou seja, eu vou chamar de terapia, não é uma terapia, mas eu vou chamar de terapia, como outras terapias também. A partir do momento que tem um trabalho em conjunto, né? Pais, profissionais, juntamente ali com a criança, a gente vê um retorno. O CA é a mesma coisa também?
Com certeza. Se nós não tivermos essa parceria entre terapeuta e família, Isso. o trabalho ele se torna ainda mais demorado. Então a gente precisa que a família participe desse processo, até porque a família é o principal parceiro de comunicação daquela criança. Eu sempre falo isso porque é uma verdade. O tempo que nós terapeutas passamos com as crianças na clínica é pouco. Por exemplo, são 3 horas semanais que um paciente no máximo passa comigo. E com a família ali, aquelas 24 horas diárias. Então, é muito importante que a família participe desse processo de implementação e de intervenção. A família ela é essencial. Sim. No caso da família, você também dá, por exemplo, alguns tipos de exercício para que a família faça com essa criança? Com certeza. Acontece o seguinte, quando a família chega no consultório, vamos dar o exemplo que é a primeira vez. Eu chego e ouço a queixa daquela família. No primeiro encontro com a família, eu sempre gosto de trazer os pais, os responsáveis para dentro da sessão comigo, porque para mim isso faz parte do tratamento, né? Então, eu ouço a queixa daquela família, começa o processo avaliativo para saber quais são as habilidades que estão em déficits e onde a gente precisa ter um foco maior. E depois disso, eu traço um planejamento terapêutico. E é esse planejamento terapêutico que seria, né, da alusão que a gente está trazendo, o exercício para a família. Então, eu pego várias palavras e coloco em uma tabela ali para que aquela família tenha exemplos de como aplicar. Porque, assim, não basta só eu criar um sistema, por exemplo, entregar a prancha para a família ali e não explicar. Mas como que faz isso? Como que esse pedaço de papel vai ajudar o meu filho? Então, eu acredito que é muito importante que a gente separe um tempo dentro da terapia e realize esse treino junto com os pais. Tudo depende da família, né? Até porque a criança ou quem está necessitando desse trabalho junto com a Nanda, né? Ou com os outros profissionais, são poucas horas semanais, né? Sim. Então, o que depende muito da família também, né? Da continuidade. Sim, e a criança vai passar muitas horas com a família, né? Às vezes não, mas na maioria das vezes sim. Vai passar muitas horas com a família, porque dificilmente uma criança, vamos falar de um autista, né? Um síndrome de Down, uma criança, né, especial aí no caso, né? Uhum. Dificilmente a mãe trabalha tempo integral, porque eles necessitam estar juntos. Sim. Então, uma mãe orientada, certamente nós vamos ter um retorno bem, né, maior, visível, né? Vamos dizer assim. E você encontra, por exemplo, alguma família que reluta com essas coisas, por exemplo? Sim, a gente encontra bastante até mais do que a gente imagina. Então, chega muitas famílias que quando a gente menciona a comunicação alternativa e aumentativa, elas já se assustam, algumas até desistem de continuar o tratamento com aquele profissional. Mas eu acredito que isso acontece por medo do novo. O novo, ele assusta. Então, geralmente, o que eu faço com essas famílias é eu volto para o ponto de que a gente precisa ouvir a família. Algumas famílias não acreditam na comunicação alternativa, então eu busco entender o que levou essa família a desacreditar. Já foi tentado alguma vez? Você realmente sabe os benefícios que isso traz? Então, depois dessa escuta ativa, eu mostro para a família evidências de casos reais. Busco assim mostrar para elas de forma prática a eficácia desse recurso. Mas a gente encontra com certeza bastante casos de famílias que chegam já no consultório com essa resistência. Então, não será porque a própria família, a maioria, né? Eu acredito que a maioria, ela não, que nem eu aqui, quando eu fiz a pergunta, são leigas no assunto, não entende, por exemplo, falar a palavra comunicação aumentativa e alternativa. Eu acho que deve ter muita família que, entendeu, acaba se assustando com isso, que acha né? que a criança vai andar com a prancha para sempre embaixo do braço. Exatamente. E pode ser que venha acontecer, mas pelo menos a criança está conseguindo se expressar de alguma forma. Dizer que está com fome, com sede, com dor, onde dói. Eu acho que essa é a maior dor das famílias. A criança não conseguir se expressar
expressa nada. O básico, né? O básico. O básico. O básico, fome, sede, dor. E é por isso que a gente, quando começa com as palavras essenciais. O que é essencial para aquela criança naquele momento? E é isso que você falou, é uma verdade. Elas não conhecem, elas não sabem o que é esse termo. Por isso que eu falo da importância da escuta ativa e da gente apresentar casos para essas famílias. Né? Eu já cheguei num consultório, vezes de sentar com os responsáveis, de juntos nós lermos artigos científicos relacionados a esse tema, de junto ver vídeos de como isso de fato funciona. Porque eu acredito assim, o conhecimento ele é a chave para tudo. E o que antes era uma resistência, quando a gente acolhe, vira parceria. Com certeza, com certeza. Uma pergunta, fono. Geralmente a pessoa quando ouve falar de fono, o que é? De audição, Sim. certo? Mas no caso, por exemplo, se uma criança, nós sabemos que a fono só não abrange só na parte de audição, né? Ela vai mais além disso, né? Na parte de comunicação, é isso? Sim. Pelo que eu estou Da entendendo. fala. Sim. Da fala também, Sim, certo? especialmente. E quando uma fono, por exemplo, percebe que uma criança ela não está tendo aquele desenvolvimento adequado, por exemplo, gradativo, entra no caso, por exemplo, que nem da Vivian, que ela falou que a criança pode se expressar por um desenho, estou com dor, por exemplo, nas costas, ela pode desenhar, ela pode Apontar. apontar alguma coisa. Vocês trabalham com essa parte também? Com certeza. A comunicação, ela engloba tudo isso. E, assim, há muitas áreas dentro da fonoaudiologia, né? A gente é conhecido bastante por questão dessa parte de tratar do ouvido, que é a audiologia, mas hoje nós temos mais de 12 especializações. E se tratando da dúvida em questão, a gente com certeza trabalha isso, né? O sistema, quando ele é personalizado e ele é ampliado, a gente tem pranchas para falar sobre emoções, parte do corpo, alimentação. Então, tudo isso a gente usa para que a criança consiga se expressar e deixar ali claro quais são os seus desejos. Uhum. E É muito bom porque fala também sobre o cotidiano da criança, né? Ali, hora do banho, hora de dormir, hora de comer. eu fico Porque pensando a criança não sabe, você Sim. pode apontar e falar, olha, é hora de dormir, hora de comer, é hora de tomar banho, você aponta. Porque mesmo você falando, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as crianças autista autistas... é muito visual. eles visual. ouvem, mas eles são muito visual, precisa do lúdico ali, para eles saberem. Você fala, hora do banho, então nem ligou para você. Aí você vai e mostra, ó, banho. Você já mostra uma criancinha tomando banho lá, ele vai saber que ele tem que tomar banho. É que nem Então, eu vejo, já por exemplo, incentiva. eu vou tirando base, todas as vezes a Vivian e a Marlene trazem sempre um profissional da área para nós debater aqui, né? E cada vez que nem eu falo para elas, o meu leque vai abrindo mais ainda e vai ficando mais dúvida aí também, né? Só que, de tudo isso daí, por exemplo, que nós falamos hoje, eu vejo aquele vídeo que você passou da sua irmã cantando do café, né? Uma linda. E eu vejo pelo Arthur, quando você passou o vídeo dele fazendo a escrita, tudo, fazendo toda a parte. Então, quer dizer, existe vários tipos de alternativa, né? Para que faça com que a criança se comunique. Isso, existe sim. Como a gente já mencionou, né? Existe a Libras, ela pode se comunicar de forma alternativa, assim, vendo fotos, vendo algumas figuras que representem aquela ação. Uma coisa também que é muito eficaz são as rotinas visuais. Então, a gente prepara a criança ali para todo o dia dela através de figuras. E podem ser representações gráficas, mas também podem ser figuras reais, né? Figuras realistas. Tudo vai depender do perfil da criança. Que legal. Pode falar. Pode ir. Escola. Você tem pacientes que vão para a escola e dentro da CA você consegue também elaborar
alguma atividade, vamos lá, para ter escolar, alguma atividade para essa criança não verbal, para ser utilizada dentro da escola durante a aula ou durante o intervalo? Você consegue também fazer essa ponte? Uma prancha. Sim, a gente prancha. consegue, sim. Quando a gente está nesse processo de implementação, nem sempre a gente consegue, mas quando a gente consegue, é muito interessante quando a gente faz uma reunião com a professora da criança, porque aí a gente consegue entender quais são as realidades dentro da sala de aula. Como essa criança está se comportando na sala de aula? Como ela indica que ela quer ir no banheiro? Ou como ela indica quando ela não quer mais realizar aquela atividade, quando o assunto está exaustivo. Então, a gente precisa entender como é a realidade daquela criança e qual é a dinâmica que acontece na sala de aula. Na escola ele tem a hora da leitura, tem a hora do descanso. Então, a gente precisa saber de tudo isso, de tudo que acontece dentro desse ambiente escolar, para que a gente possa criar sistemas personalizados. Então, uma coisa que funciona muito dentro das salas de aula são as rotinas visuais. Então, a gente prepara as rotinas visuais de acordo com as necessidades e o que acontece na escola, de acordo com a programação. O que seria essa rotina visual? São figuras que são antecedentes das ações. Ou seja, está na hora de pegar o caderno que está na mochila. Vamos dar um exemplo que vai ter uma foto de uma criança tirando o caderno da mochila. Então, quer dizer que no local vai ter um monte de fotos assim de desenho, falando hora de tirar o caderno, hora de abrir a lancheira, Geralmente do hora lado, de do encher lado o buchinho. da porta da sala, Ah, a professora ela costuma montar. O Arthur, na escola anterior, tinha a rotina visual do dia. E aí ele acompanhava o que estava Sim. na rotina e o que a professora estava fazendo. E às vezes a professora não trocava ali a rotina no dia seguinte, ele olhava ali e olhava para ela tipo assim, Tem tá que errado atualizar, isso né? você está pulando etapa. Exatamente. Normalmente, a psicopedagoga, normalmente a própria professora, né, vai do Fundamental 1, inclusive os menorzinhos, né, pedagoga, fugiu o nome, desculpa, pedagoga, ela já é por hábito, já faz parte até da função de fazer uma rotina para as crianças, que é um quadro, né, que elas fazem, às vezes impresso, cartolina, é um quadro que elas já fazem e coloca já o que vai acontecer. Hoje nós primeiramente, vamos fazer uma leitura, depois vamos fazer atividade disso, daquilo, hora do intervalo, vai colocando tudo. Desenho e escrita do lado, normalmente é assim, para a criança visualizar o desenho e como se escreve. Intervalo, escreve intervalo, né? Ou lanchinho, hora da leitura, um livro lá aberto, hora da leitura. Porém, para um autista, dependendo da professora, dependendo da rotina, a quantidade de alunos, a sala, ela consegue fazer uma somente para eles. Quando tem um só ou dois, né? Ela consegue fazer. Por quê? Porque ele tem que ser mais visual do que as crianças, mais visual ainda, com mais detalhes do que as crianças. Precisa falar para o Arthur que ele deveria ter dado uma advertência para a professora, né? Para ela não ter... E eles percebem, né? Com certeza, são muito né? visuais. Percebem. Ela falando assim, eu falei, não acredito que ele observa. Ela falou, virou observa. Deveria ter dado uma advertência para ela. Pô. Mas às vezes uma coisa prática de velcro, tem várias manias de fazer, né? Para ficar bem prático pro dia a dia. Tem que você vai mudando, os quadrinhos vai mudando lá ali, né? A figura, plastifica e vai pondo X, e eles vão vendo, né? Hoje, o que vai ter hoje? Vai ter isso. E acaba é bem prático, bem dinâmico também. Isso, e acaba sendo um reforçador para a criança, né? Porque ela tá vendo ali, a gente tá aqui na hora da leitura, mas daqui a pouco vai ser a hora do brincar, que é um reforçador para as crianças. Quer dizer que ele já tá de olhinho ali, né? Na hora do intervalo, opa, hora do lanchinho. Eu pensei que era só eu que era um malandro da escola. E Nanda, uma pergunta, em questão, por exemplo, ao teu trabalho, ao teu lado profissional, junto com a família e junto com a criança ou com quem necessita. Qual é a maior dificuldade que você vê, que você depara muito em questão a esse tema? Eu acho que uma das maiores dificuldades é quando a família chega mesmo, porque ela ainda é tudo muito novo. Então, para que a família entenda tudo isso e esse processo da gente explicar, mostrar qual é a importância, então acredito que é um dos maiores desafios e um dos que exige mais tempo. Porque depois que a família entende e depois que ela sabe como aplicar, tudo flui de uma forma
bem natural, posso assim dizer. Mas até que a gente consiga preparar essa família, treinar os parceiros de comunicação, é um desafio que leva um pouquinho mais de tempo. Que legal. Sim? Você falou sobre assim essa reunião com os profissionais da escola, professores. Isso acontece assim, normal de todas as crianças ou tem uma resistência, como a gente vê nas escolas, uma resistência de pais de irem a reuniões, né, de professores, de funcionários estarem fazendo uma anamnese da criança, passar para o profissional. Vocês também encontram essa resistência? Vocês conseguem, ou vocês marcando, sempre já tem o profissional da escola que vai lá, de prontidão? Como que funciona? Bom, eu acredito que nem sempre, na verdade, a gente consegue ter esse alinhamento. Por isso que não são todas as crianças que a gente... A teoria, ela é algo muito bonito. Sim. Né? Na prática, totalmente, né? Isso. A teoria, a gente tem que fazer essa reunião com a escola, No treinar papel os tudo é bonito, né? parceiros, Mas, na realidade, isso não é sempre que isso acontece. São pouquíssimas escolas que a gente consegue ter esse contato. E a gente se surpreende mais ainda quando essa iniciativa parte da escola, né? Quando a escola diz assim, olha... Eu vi que fulano começou com uma prancha de comunicação. A gente pode agendar uma consultoria, uma conversa. E assim, isso é muito gratificante quando parte da escola. Mas não é sempre que a gente consegue ter essa parceria. E é por isso que eu destaco o trabalho das ATs. Porque as ATs, elas acompanham a gente na clínica e elas conseguem ser essa ponte entre a clínica e a escola. Como eu disse para você, né? Os AT são os soldados de campo, né? São os soldados de campo, né? Eles que dão suporte e tudo, né? O Sérgio que eu diga. Sim. E vocês fazem, por exemplo, reuniões com os pais, tudo a cada 15 meses, a cada 15 dias, a um mês, alguma coisa semelhante? Ou é um bate-papo, por exemplo, do profissional diretamente com o pai, com os pais? Assim, ao final de cada sessão, eu gosto de tirar um tempinho para conversar com os pais, para falar o que a gente fez durante a terapia e esclarecer dúvidas. Então, isso para mim é um exercício diário, porque da mesma forma que a gente passa o nosso conhecimento para os pais, a gente também aprende muito. Mas, assim, também temos reuniões semestrais. Então, a cada 6 meses, a gente tem uma reunião só com o pai, onde a gente fica ali 1 hora dedicada só para conversar com os pais e ter essas trocas. É quando a gente entrega o... Devolutivo. Isso, que é o momento que a gente, destaca como devolutivo. Então, a gente entrega o relatório da criança, entrega ali o plano terapêutico, que vai ser trabalhado. Mas, assim, é um trabalho diário também, porque todos os dias a gente tem algo para ensinar e algo para aprender. Nanda, a gente está aqui falando sobre a comunicação aumentativa e alternativa, né? E você falou várias vezes da prancha, né? Que é uma das formas de comunicação. Para quem não conhece, tá vendo esse podcast, você pode explicar para a gente o que é, como funciona, como dá função a ela? Aí a gente pegou um exemplo aqui para você poder ilustrar essa... Vou explicar conforme aqui o exemplo. Então, a gente tem aí na tela a imagem de uma prancha, que inclusive é a prancha do Arthur. E vocês podem ver que essa prancha ela tem vários símbolos e todos esses símbolos eles têm cores específicas. E essas cores elas não estão aí por acaso. Cada cor ela representa uma classificação das palavras. A rosa são as expressões sociais, o amarelo os pronomes e o verde os verbos, e assim posteriormente, né? E essa prancha ela é organizada nesse sentido, de dar essa ideia de estrutura frasal. Por isso que a gente começa com as questões sociais, por exemplo, ali um bom dia, e depois a gente vem para os pronomes, os verbos e ali os adjetivos. Então, tudo ele é pensado de forma com que ajude a criança nesse processo de fala e para que ela não fale apenas palavras soltas, mas que no futuro fale também frases.
claro que a gente começa trabalhando ali palavras ainda, a gente começa ali com os verbos e tudo mais, e depois a gente vai estruturando para frases. A gente pode dar um exemplo prático? Por exemplo, estou aqui com vocês e vou cumprimentá-los, né? Oi, boa tarde. Vamos supor que eu quero água, então a gente aponta para o símbolo e fala o que quer. Na prancha do Arthur, a gente também tem ali uma classe que é lugares. Por exemplo, tem casa, terapia e escola, que é para a gente trabalhar o que a gente já tinha falado antes, a previsibilidade, trabalhar a rotina. Então, a gente avisar para ele, olha, daqui a pouco você está indo para casa. Agora, acabou a terapia, vai para casa. Então, a gente aponta para o símbolo e realiza a ação. E isso é a modelagem. Você apontar e realizar. Por exemplo, se eu falo para a criança, você quer mais? Automaticamente, eu tenho que entregar mais daquele objeto. E se eu falar acabou, a gente precisa encerrar a atividade. Porque quando a gente valida essa ação, é quando a criança começa a entender que aquela prancha tem uma função. Que isso não é só um pedaço de papel qualquer. Tem uma função e a função dele é comunicar, é dizer o que ele quer. E quando tem essa prancha, como está aparecendo aqui na tela, a criança, quando ela quer também falar alguma coisa, ela pode apontar para você? Pode sim. A modelagem ela começa assim, o adulto apontando para a criança. E a partir do momento que a criança entende que, olha, se eu apontar para cá, será que se eu apontar aqui para o comer, vão entregar algo para mim comer? E é por isso a importância de validar. Se você entregar, ele vai começar a entender, opa, isso está funcionando para alguma coisa. E é assim que ela vai começar a utilizar. Então, da nossa parte quanto adulto, a gente faz, aponta para o símbolo, realiza a ação. E o importante é falar também, Falar. né? Verbalizar, para a Isso. criança ir associando a figura, a ação E a fala. E a fala. Ter esse feedback auditivo também é muito importante e essencial, porque é através desse feedback auditivo que a criança vai começar a despertar o interesse pela fala. E é isso. Por exemplo, na prancha do Arthur, tem uma coisa que ele gosta muito, que é música. O Arthur ama música. E ele é um sistema personalizado, de acordo com as preferências da criança, para que ela consiga solicitar algo que ela gosta. Um belo reforçador, como você falou, né? Isso, um Mas é reforçador. exatamente. Na sessão, a gente costuma fazer... Eu costumo colocar uma música que ele gosta muito, e aí eu pauso a música. E aí eu espero ele dizer, eu quero mais música. E ele já tá nesse nível de conseguir estruturar pequenas frases e fazer essa solicitação. De dizer, eu quero música. Então é algo, como você falou, a gente utiliza as preferências da criança como um reforçador. Exatamente. Nanda, aqui você mostrou o exemplo, né, da prancha, que ela pode ser impressa, plastificada e andar ali com a criança. Tem outros meios da gente trabalhar essa comunicação? Sim, a classificação ela está entre a alta tecnologia, a média tecnologia e a baixa tecnologia. E o que seria cada uma delas, né? A alta tecnologia é quando a gente está falando de tablets com softwares específicos de comunicação alternativa. E existem alguns aplicativos e os que eu mais uso são o TD Snap e o Asteristic Grid, que são softwares personalizados que a gente consegue fazer ali a prancha para as crianças. E a média tecnologia são os botões de vocalizadores. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. E a baixa tecnologia é o que a gente mais está mencionando aqui, que são as pranchas impressas ali, a gente cria dentro do programa e a gente imprime para que aquela criança tenha acesso a esse recurso. E de que forma você identifica qual o melhor recurso a ser usado por essa criança? Igual o Arthur. A alta tecnologia eu não consigo usar com ele. Sim. Que ele dispersa. O que seria uma autotecnologia, por exemplo? Aqui a gente tem um exemplo, né, da alta tecnologia, que são os sistemas através dos tablets. E aqui a gente pode dar um exemplo da formulação de uma frase. Por exemplo, quero ajuda. Eu quero ajuda. Nesse momento, a criança pode solicitar ajuda para alcançar algo que está fora do seu alcance, para
ajuda se está em situação de perigo. E aqui também a gente tem a questão da dor para sinalizar isso. E assim, como funciona esse sistema? A gente aperta, Eu quero formula a ajuda. frase, e aqui a gente aperta para Eu quero que ele ajuda. fale a frase inteira. E assim, de uma forma bem simples, é como funciona a alta tecnologia. Eu quero comer. Podemos colocar. Eu quero comer. Eu quero comer. E aí, no momento, a gente teria que entregar algo para ele comer, né? É o validar que você falou, tem que Isso, validar o que a criança exatamente. pediu. A solicitação. Eu quero senão- beber. E aí, e assim, algo interessante é que a gente modela, mas não é todas as palavras que a gente fala que vai ter no comunicador. Porque na língua portuguesa tem muitas palavras. Imagina, não dá pra gente representar tudo em uma prancha com 35 símbolos. A linguagem não se resume só a isso. Então, não é sempre que o que a gente quer que vai ter na prancha. E aí, assim, a gente fala, por exemplo, ele vai falar, eu quero beber. Ele ainda tá no nível de linguagem que ele ainda não menciona as coisas que ele quer beber. Mas aí a gente pode nomear essas coisas. Você quer beber a água? Você quer beber o suco? Então, aí, por isso da importância da gente verbalizar e não só ficar apegado ao vocalizador. Nanda, além da fonoaudiologia, quais outros profissionais você indica ou quais outros profissionais são necessários para a implementação do CAA? Acredito que toda a equipe interdisciplinar faz parte desse processo de implementação. Os TOs, as físios, psicomotricista, toda a equipe ela precisa estar alinhada. Né? Por isso que quando o plano terapêutico está pronto, eu gosto de compartilhar com esses outros profissionais, porque é um trabalho que precisa de todo o envolvimento da equipe, para que a criança tenha mais avanços e a eficácia seja melhor, mais positiva. Nanda, você tem algum caso de paciente seu que você acompanhou, que você fez a introdução da comunicação, né, através de prancha, e conseguiu trazer, além, lá no início, a comunicação, essa criança entender a prancha e, posteriormente, a verbalização? Sim, teve casos em que a criança chegou no consultório não verbal e, através do auxílio da prancha, ela começou a falar as primeiras palavras. Um exemplo é o Arthur, né? Até me surpreendi quando eu estava personalizando um sistema e eu estava na tela do computador e ele tentou falar. E eu cheguei assim a duvidar, será que ele está mesmo tentando falar aquilo? Porque eu ainda não tinha mostrado para ele aquele símbolo. E ele tentou falar uma palavra e foi surpreendente, muito gratificante. Ele leu a Ele palavra. leu a palavra, né? Então a gente até vê como que é importante da gente validar as outras formas de comunicação. Porque o Arthur, ele aprendeu as letras através da Libras. E aí, quando ele viu ali no sistema a junção daquelas letras e juntou as sílabas, e ele estava tentando ler uma coisa que estava no seu... Fora do cotidiano dele, a palavra que ele foi ler, né? E fazendo uso do multigesto. Multigesto também associado. Exatamente. Então, existem vários métodos que a gente pode associar e não se limitar somente a esses símbolos. A gente pode associar o multigesto, que é um outro método dentro do sistema, pode personalizar dessa forma. Então, abre vários leques, é algo muito grandioso. Não é algo que limita, né? É algo que amplia, de fato, a comunicação. Você pode falar um pouquinho do multigesto pra gente? Como, assim, as crianças autistas são muito visuais. O Arthur, né, ele adorou o multigesto. E ele tem feito sozinho. Sim. O multigesto, ele é um método em que a gente associa os sons com um gesto, né? Como o próprio nome fala. E assim, a gente ensina para as crianças não só o nome das letras, a gente ensina o som dos fonemas. Por exemplo, a letra C é letra C, mas no multigesto não é a letra C, é o K. E sempre o som associado a um gesto. Vou dar aqui o exemplo, por exemplo. Como já estava falando, né, da letra C, o K. Então, a gente
faz o gesto associado ao som. E assim ajuda até no processo de alfabetização das crianças. Porque quando a gente lê, a gente não fala o nome das letras, a gente fala o som das letras. Então o multigesto ele vem aí como essa ferramenta que é uma ferramenta muito poderosa também. Então também já presenciei casos de crianças que chegaram não verbais e começaram a falar suas primeiras palavras associadas ao multigesto. Né? Tem uma criança que ela começou primeiro com as vogais, a gente ensinou o multigesto para ela de cada vogal e depois a gente foi juntando as vogais. Então a gente começou eu, oi, e foi muito lindo acompanhar todo esse processo. Que lindo. O multigesto, então, ele está relacionado ao fonema da palavra e também a semalinguística, não é isso? Isso mesmo. Você falando, eu fui assim lá há muitos anos atrás, Sim. Quando eu fiz letras, na parte da linguística a gente não falava assim o nome, como você falou, o nome das palavras, das letras, a gente falava o som, que cada palavra tem um som, né, diferente. Exatamente Ai, isso. É algo legal. muito bem mesmo. É um método, assim, que antes a gente falava muito o método das boquinhas, e Sim. agora a gente lembra mais dele falando do multigesto, né? Que é um método da fonoaudióloga Letícia. Show. Bom, eu só tenho a agradecer, Nanda. Deixa suas redes sociais, seus contatos, seus agradecimentos. Tá bom. Então, para quem quiser acompanhar mais conteúdo relacionado à comunicação alternativa e também ao multigesto, pode me seguir no Instagram, é Fononanda com 2A no final. E lá também consegue entrar em contato comigo nas outras redes sociais. E no mais, também muito obrigada a Vivian pelo convite. Obrigada não só por esse convite, mas pela oportunidade de poder fazer parte da vida de vocês, da vida do Arthur. É muito bom quando a família é empenhada. E assim, com a Vivi a gente vê um caso claro de como, quando há essa parceria entre terapeuta e família, a criança só ganha. Não tem como a criança perder. Ela evolui de uma forma que a gente fica surpreso. Quando o Arthur tentou falar coxinha no consultório, foi algo totalmente... Tentou falar o quê? Coxinha. Ele nunca comeu uma coxinha na vida. Nunca viu uma coxinha. Ele leu a coxinha. Sim, então foi algo que a gente vibrou e comemorou muito, e a gente comemora junto com a família, porque não tem como. O povo fala assim, não é pra se apegar, não é pra criar esse vínculo com o paciente, mas não tem como, nós somos seres humanos, então a gente ama aquelas crianças também e torce pela evolução delas. Esse é o nosso trabalho, de fazer com que elas fiquem independentes, né? Que preparar elas assim para o mundo e para que elas consigam viver as melhores experiências possíveis. Você tem algum tipo de comunicado, alguma coisa de recado para as famílias? Assim, para as famílias eu gostaria de deixar o recado: não espere para começar. Às vezes a gente fica esperando o momento certo, ou achar assim, eu só vou começar a comunicação alternativa e aumentativa quando eu tiver comprado o tablet. Ou então, vou esperar um pouquinho mais, eu acho que ainda não está na hora. Não espere, não existe. O momento certo é agora. Então, se tiver com medo, vai com medo mesmo, procure um bom profissional que entenda dessa ciência e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, assim como deu para o Arthur e também para outras crianças que a gente acompanha dentro do consultório. Legal. Nanda, Deus abençoe vocês, agregou muito, foi muito boa mesmo essa conversa, com certeza você virá novamente, né? E que Deus abençoe, que vocês continuem, que tenhamos mais profissionais como você, com esse carinho. A gente vê nos seus olhos e você até brilha os seus olhinhos quando você fala, né, sobre a sua profissão, uma profissão linda, abençoada, que devolve autonomia para a criança, é o que ele precisa, né? Aquela esperança para os pais, que é sobre a fala. Eu acho que porque eu também trabalho com autista e a grande tristeza dos pais, a grande angústia, vamos falar assim, é dos filhos não falarem. E quando tem um norte, quando tem ali uma esperança, isso é muito bom. Deus abençoe. Muito obrigada. Nanda, eu agradeço a você pela tua presença, o tempo que você disponibilizou de vir aqui, com o maridão lá também no fundo, né?
dando suporte para nós tudo. Agradeço a você e desde já o nosso estúdio de podcast está aberto para você. Sempre que você precisar, sempre que você quiser divulgar alguma coisa, algum trabalho, é só entrar em contato com a Vivian e com a Marlene, que estamos à disposição de você, tá bom? Deus te abençoe, abençoe você, abençoe seu marido e obrigado por tudo. Certo, Obrigada, muito obrigada também. E é algo que eu sempre falo para Vivian e para os outros pais, que o que a gente faz dentro do consultório e as evoluções não são méritos nossos, né? Nós somos só um instrumento na mão de Deus e é isso, Exatamente. e é nisso que eu creio. Então, no mais, muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema que é algo tão importante e querendo ou não é algo novo ainda na área. E parabenizar também vocês por esse projeto. Levar informação é algo essencial. E então, parabéns a vocês pela iniciativa e que esse projeto possa cada vez crescer mais. Obrigada, Nanda. E vocês que nos acompanharam até agora, não deixem de curtir, compartilhar e comentar. Obrigada à Web Rádio Jarino News e ao patrocínio da Adega Falcão. Desejar, agradeço a todos e fiquem com Deus. Amém. E uma boa semana a todos, né?